Começando mais um Pitacos Cabeludos, dessa vez para falar de mais uma série da locadora vermelha, uma de terror. E eu não estou sozinho, tem uma voz falando dentro de minha cabeça. Quem é você, voz misteriosa? E aí galera, eu sou o Fatoreto e com certeza eu tô amaldiçoado. E aí, meu querido amigo bicho cabeludo, do que a gente vai falar hoje? Pois é, fiz todo um drama pro negócio do terror, mas eu não falei o que era. Estamos aqui para falar de histórias macabras do Japão, mais uma série de antologia dos manos Junji Ito, ou Ito Juji para quem quer falar corretamente. Quer falar no sentido original, né? Esse povo rei safado aí que aprende japonês. Mas e aí, o que a gente tem pra falar dessa série aí hoje? Para hoje os pano inclui pegar um episódio que a gente tem achado bom e comentar aqui, porque se tem uma coisa que nós concordamos aqui desde o off é que essa série começa muito mal, mas que vai melhorando conforme o tempo passa, porque não era possível que Junji Ito tenha errado uma vez na vida só porque ele foi pra Netflix. Claro, assim, é importante deixar claro também que ele vai melhorando com o tempo, mas não quer dizer que fica bom. Não, quer dizer, fica bom, mas não fica ótimo. É, agora sim. E assim comecemos dizendo assim. Eu acho que é melhor a gente focar na ordem chronologics, pra gente não se perder nos episódios e ficar citando o último e o primeiro e o último, nesse sentido, tá ligado? Beleza. Então comece com o seu aí, um seu favorito lá dos primeiros episódios. O que você acha bom? Nos primeiros episódios, eu começo achando bom o episódio número 2, que eu acho a primeira parte não tão boa, mas a segunda parte do Caminhão de Sorvete eu gosto. A primeira parte é no Túnel Misterioso, que eu sei que você gosta. Então, comente um pouco para nós aí do Túnel Misterioso. O Túnel Misterioso inclui essa história temível sobre essa criança que some num túnel e depois o irmão mais velho tem que ir lá buscar ela toda hora. Parece que o túnel é magnético para almas. E isso se mostra uma verdade, o que eu achei muito interessante, porque a situação é de terror mesmo, bem tenebrosos. Tinha um caso na família, né? Desaparecimento nesse túnel. Pois é, a mãe sumiu. A mãe dele sumiu e ela sumiu no túnel. Provavelmente ela é um dos bichão que tava lá. Mas agora falou do Caminhão do Sorvete. É uma história desenvolvida que me lembra até um pouco Fantástica Fábrica de Chocolate, sabia? É, faz sentido a sua comparação. É porque tem um climinha de esquisitão que leva as crianças pra dar uma volta, mas na verdade você sabe que as crianças não saem muito bem de lá. Sair elas saem. Agora, do jeito que se esperava, não, porque o desfecho desse episódio é muito bom mesmo. Isso eu posso dizer. Então, quando ele leva as crianças pra dar uma volta no caminhão de sorvete, existe uma pilha de sorvete gigante na parte de trás, que todas as crianças atacam ferozmente, porque sorvete, né? Até eu, que já sou adulto, atacaria. E aí, as crianças comem tanto sorvete que elas se transformam em sorvete. Um desfecho cruel, porém delicioso. Eu ia falar um absurdo muito grande, mas enfim. Eu tinha citado em off o fato do sorveteiro ser um cara andrógeno, porque no mundo dos animes tem uma certa frequência. Vilões são representados como essas figuras andrógenas, de cabelo branco, tal, visuais angelicais, porém com mais intenções. Que é mais um caso aí que se repete. Me lembra o Orochimaru do Naruto, mesma coisa. Olha, mais uma citação de Naruto aí. É porque é o único anime que eu conheço. No mais é isso, as crianças se transformam em sorvete. E o que acaba me incomodando bastante é a descrição que o moleque tem de, tipo, o Joãozinho era de morango, a Claudinha era de baunilha, e isso me deixa muito incomodado. O meu amiguinho tem sabor e orgulho. Então, pô, é porque criança é um bicho do janho, do sete pede. E aí, quando é a criança que tá comendo a outra com sorvete, incomoda mais ainda. Quando é uma mistura de canibalismo com comida mesmo, aí virou loucura. Picolé de criança não é uma boa ideia. Mas e aí, qual outro episódio que você gostou aí? Um episódio que eu gostaria de dar destaque é O Intruso, protagonizado pelo nosso querido Oshikiri, que já fez aparição aqui desde o
Junji Ito Collection. Eu não tinha percebido antes que ele era ruivo. Eu não sei se realmente eu não prestei atenção visualmente de como o Oshikiri poderia se destacar dos outros personagens criados pelo Junji, mas, pô, eu acho que ele era tão descolorido, o Junji Ito Collection, que eu nem cheguei a perceber assim se ele era ruivo. Então a gente chega aqui e, pô, é laranja saturado, tá ligado? Aposto que o cabelo dele brilha no escuro. O cabelo dele é o portal, né? O cabelo dele é o portal. Mas essa história é muito boa, porque você não só já citou no episódio anterior de Jiu-Jitsu Collection, inclusive citando exemplos de como o Oshikiri aparece nas obras no mangá, principalmente, mas, pô, consiste nele que queria levar os seus amiguinhos para ver mundos paralelos, sei lá o quê, e o lugar mais próximo era a casa do próprio Oshikiri, que ele fica citando o tempo todo que é estranho por si só, ele escuta passos à noite, vozes que não estão lá, e descobre-se que a casa dele é um verdadeiro portal para vários universos, onde possivelmente o Oshikiri é um serial killer. Exato. Assim, esse em específico eu gostei bastante também, porque eu já tive a oportunidade de ler esse mangá, né? E o que me incomodou um pouco é que eu esperava que ele fosse aparecer mais vezes durante a história. Porque no mangá ele tem ele progride mais a história, sabe? Acontecem outros fatos que, pra mim, acabam sendo até mais interessantes do que o que foi mostrado na série. Assim, é uma história boa porque mostra algo de novo, mostra outra história do Oshikiri que eu já não conheço muito porque eu não tive a oportunidade de ler o mangá, mas, pô, surpreendeu até onde eu pude acreditar, porque lá no Jujutsu Collection já vem com todas as cartas na manga, tá ligado? Logo de início a menina some e vira grande crise do colégio por uma semana e de repente aqui, pô, se resolve rapidinho porque tem outro episódio pra passar durante esse, né? Sim. Que é o do cabelo no sótão, esse que eu já não curti muito não, porque aconteceu muito a troco de nada, todo o lance da maldição. É um episódio divertido, certamente. Queria voltar um pouco, voltar os últimos 2 episódios também, que foi o episódio que apareceu o nosso querido amigo, qual é o nome dele? Soichi, Que é um personagem cômico do Junji Ito, definitivamente. Eu já vi algumas pessoas definirem como mais um personagem pro público infanto-juvenil, apesar de, né, trabalhar com maldições. Ele é mostrado de forma realmente cômica e é divertida essa história dele, a primeira história que ele aparece, mas eu não acho tão bom não, pra falar a verdade. o que eu acho impressionível, porque assim, apesar de eu já ter conhecido ele no anime anterior, no programa anterior também, caraca, eu já tava afeiçoado por ele. A maior diferença aqui, a grande novidade em relação a esse personagem, não só foi ver mais 2 histórias cômicas incríveis, assim, na minha opinião, sobre ele, mas o que se destaca mesmo é a dublagem. Sim, definitivamente. O fator novidade aqui entra por conta da dublagem. Personagens clássicos dele, do próprio Junji, que a gente leu, que a gente viu no anime anterior com dublagens em japonês, mas que aqui se torna novidade ver que eles simplesmente estão falando a nossa língua. Sim, personagens que a gente já tem uma afeição, a gente já gosta desses personagens, e ver eles falando nossa língua acaba sendo sensacional. E o dublador dele aqui em questão, vale o destaque aí, o Hugo Miara, ou Maiara, não tenho certeza, mas ele já trabalhou aqui na Netflix fazendo a voz do Ed Manson, do Stranger Things, grande personagem, e ele retorna mais uma vez com outro grande, que é o nosso querido Soichi, como eles pronunciam na nossa versão. Sim, é interessante falar também que o próprio irmão do Soichi é o Draco Malfoy do Harry Potter, né? Isso. A equipe de dublagem definitivamente na série da Netflix tá sensacional. Tem pessoas que fazem um trabalho espetacular, mas que isso a gente vai citar mais pra frente quando eles aparecerem, respectivamente. No caso do irmão do Soichi, o nome do dublador é João Capelli. Ele fez outro personagem em Stranger Things, eu não lembro o nome dele, o amigo do Dustin adolescente, aquele lá. Vocês sabem qual é. Vocês sabem de quem a gente tá tentando falar. Isso entre outros personagens como o Todd? Não me lembro o nome dele. Flash Thompson, isso. Thompson, não Todd. João Capelli também faz o novo Flash Thompson lá do Tom Holland. Tá aí.
Queria também chamar a atenção para o episódio de Balões de Ar, que aborda um tema recorrente na cultura japonesa, né? De certa forma, mas aborda como se fosse uma epidemia, que não necessariamente não seja. No final das contas surge de uma doença, mas que talvez ela não se alastre tanto como foi nesse exemplo. Sim, mas também é pra tu ficar de olho, né? Porque o coleguinha do teu lado pode estar passando por isso e você não sabe. Nesse caso, ligue pro seu amigo todas as noites, como a gente faz, só que para gravar podcast. Exato. Mas e aí, o que tu acha desse episódio aí dos Balões de Ar? Balões no ar, como foi mandado aqui pela Netflix, mas que desde das notícias sobre alguns episódios que já estavam confirmados como esse, a galera pega muito a tradução do mangá, veio como balões enforcadores. Isso. Consistindo nessa epidemia de doppelgangers em forma de cabeça de balão, que vem com uma cordinha com nó dado lá no final. Você tá de bobeira, moscando, vem a sua própria cabeça e te leva junto. E morre. E te leva pra um lugar que não é legal, né? Mas é mostrado de forma bem explícita mesmo esse problema, que é um problema realmente, como eu tava dizendo, na sociedade japonesa. E é uma das histórias que realmente eu vejo que ela traz uma outra reflexão dentro desse anime. Não concorda? Sim, nesse sentido é sim uma grande... Eu não vou dizer brincadeira, mas é uma metáfora inteligente por parte do Junji Ito. Mas eu só não gostei tanto de Balões Enforcadores porque foi a troco de nada, meu irmão. Eu vou dizer isso daqui, foi a troco de nada. As cabeças vêm do além, te levam pro além e fica por isso mesmo. É só questão de tempo até vir a sua cabeça te buscar junto. E isso foi muito estranho, porque ele geralmente gosta de dar um desfecho. Muitas vezes eu acho interessante, mas aqui é um dos casos que não tem. Assim, teve vários que não teve, como vocês podem ver no nosso programa anterior. Mas, pô, sem ficar martelando muito ele também, meu irmão tem muitas histórias também nesse estilo dentro do próprio Japão. Vou citar aqui mais uma vez essa história que eu não lembro o nome, mas consiste em peixinhos dourados gigantes que flutuam no ar e atravessam paredes. Veja bem, não tem como deter eles, não tem como fugir deles e eles vêm pra te comer. A troco de nada também. É isso que me deixou revoltado, porque pelo menos a história do Jiu-Jitsu tem uma camada, que é sobre essa epidemia dos... É isso daí mesmo que você sabe. Mas, pô, o que eu posso dizer dos peixinhos dourados? É a vingança dos peixinhos dourados que foram jogados na descarga? Eles vieram pra te comer? Eu acho que isso não faz muito sentido, não. Não faz muito sentido, mas é o que a gente comentou em off também, que é um pouco a ideia de horror cósmico, né? E eu acho que isso acaba trazendo um pouco essa graça que o Jiu-Jitsu tem, sabe? De ser um mal inerente e não precisa ser explicado. O mal inerente e inevitável, mas sei lá. Exato. Às vezes nem precisa ser tão inevitável. Precisava sobrar alguém pra contar essa história e por algum acaso foi o Jiu-Jitsu que simplesmente quis contar. Justo. Tá ligado? Tá ligado. Mas agora que eu passei por esses 2 episódios anteriores e você comentou sobre o episódio número 5, Intruso, qual é o seu próximo episódio que você queria comentar, meu querido amigo Bicho Cabeludo? Assim, tem algumas que dá vontade só de passar por cima, tal, considerando que nem todas elas assim foram do meu agrado, mas pô, vamos destacar aqui a nossa musa, e ela é tão bela que o terror vem junto com ela, nossa querida Tomie. A nossa paranoia e a paranoia e obsessão do próprio Junji Ito. Nossa querida Tomie, que foi pro episódio Foto de Tomie, consistindo numa série de situações onde alguém tira foto de alguém, aí compra por outros motivos, sei lá o que. E isso é uma crise na escola porque, de certa forma, isso não poderia acontecer. Então a Tomie, como uma pessoa invejosa, maliciosa, sei lá o que, se aproveita dessa situação para colocar a fotógrafa numa situação ruim. Acontece que todas as fotos tiradas distorcem a cara de Tomie. E esse é o ponto, porque ela me lembra muito a história de O Pintor. Eu não sei se você se lembra, mas durante a gravação do antigo episódio eu cheguei a comentar essa história do fotógrafo com você e de como
provavelmente essa é a forma real de Tomie, sabe? Sim, essa é a grande reviravolta. Talvez ela não seja essa musa inspiradora, mas um demônio que vive dentro de suas entranhas. E assim, essa parte dela caçar confusão com a fotógrafa é parte da própria lore da Tomie. Que com os homens, Os homens. ela tenta seduzi-los a um ponto que eles ficam tão obcecados que eles tentam matar ela. Mas com as mulheres, ela tem uma rivalidade tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, que ela acaba fazendo com que elas odeiem ela também, sabe? Esse é o grande triunfo dela, esse é o grande problema. Ela é uma pessoa que acaba deixando os caras malucos, a ponto de deixar obcecado. Esse é o poder de demônio dela, digamos assim, sabe? E esse poder tá muito mais do que bem representado nesse episódio, um bom episódio inclusive, não só trazendo essa personagem que já é clássica do nosso querido autor aqui, já mencionado, que toma a frente desses programas e já até esqueci. Ok. O tipo de história. Errou? Não, é histórias diferentes a cada coisa. Ah, tá. Tipo, coletânea? Isso, né? Nessas coletâneas antológicas, é isso daí mesmo. Mas também vale destacar aqui a nossa voz brazuca da Tomie, que nada mais ninguém do que Laís Macedo. Que vozeirão maneiro. Não consigo mais ver Tomie com outra voz. Simplesmente. Que trabalho bem feito, hein? Uma voz que combinou perfeitamente com a personagem e, assim, a gente comentou que as animações não estão muito bem feitas, sabe? Você, no caso, mas... Eu achei meio mal feito, confesso. Porém, pra uma dubladora conseguir entregar algo tão bem, ela é muito braba. Ela é braba mesmo. E, o mais importante, ela é da onde nós gravamos o programa. E Ela é de Brasília, assim como o nosso programa. tá aí, rapaz. Mas essa é só uma curiosidade pra vocês. Uma baita de uma curiosidade. Conhecer mais nossos queridos dubladores. Mas, pô, você fala da animação, assim, no quesito 2D, pra mim tá bom pra caramba, na real, eu não colocaria problema nenhum. Mas eu acho que isso mudou, ficou muito mais em questão pra você por causa do 3D. O CGI. Sim, o que me incomodou muito foi o 3D. Pois é, eu não tô tão incomodado porque esse 3D é o mais decente que eles podem oferecer pra nós, por mais que no Balões Enforcadores os balões sejam literalmente peças de 3D animadas, o que realmente pode acabar tirando você do... Como é que eu posso dizer? Da zona de conforto, porque ela literalmente não é tão bem animada, tão bem renderizada, tão bem resolvido quanto a parte 2D. Então ele aparecer muito e se destacar demais realmente, nessa história em específico, foi um mau uso de 3D, na minha opinião. Mas o que me incomodou... de resto, tirou de letra. Mas é que tá. O que me incomodou não foi essa história. Tem uma história em específico que o personagem me incomodou muito. Que é a história dos túmulos. A cidade dos túmulos. No final... No final, quando a irmã... quando ela se transforma no monstro lá, que são várias lápides. Apareceu bem pouco, pisquei, sumiu aquilo dali, nem me incomodou tanto. Achei que tinha outros momentos que o 3D gritava mais. E assim, essa história não é de todo mal, mas ela começa com um senso de perigo, uma tensão que vai crescendo, porque você rapidamente, assim, eu não fui tão sagaz, eu não percebi qual era o lance, mas quando revelou qual era o lance e o porquê que eu tava tendo essa sensação de por temer o destino dos nossos personagens, o bagulho começou ali, rapaz. Eu comecei a sentir as coceiras, as mesmas coceiras que eles, a mesma tensão, só que aí ele acaba mal porque, de novo, o cara, assim, não, de novo não, o cara não soube terminar essa história, pra mim. Eu acho que ela deixou a desejar. Mas aí é que eu vou te trazer. Mas começa bem. Eu vou te trazer o questionamento. Me deu um questionamento. Comigo, aconteceu a mesma coisa. Só que eu comecei a gostar desde o começo. Comecei a assistir e tal. Todo aquele questionamento, pum, um atropelamento. Eu, cara, tá lá o bagulho ficando doido. Olha o bagulho tenso. Aí eu peguei, tava assistindo, né? E nisso já me prendeu. E foi se desenvolvendo e toda essa tensão. E eu não saquei também, porque eu só tava consumindo a obra. Eu não tava tipo, vamos analisar, tentar adivinhar o que vai acontecer. E aí eu saquei em certo momento, um pouco antes de revelarem, mas aí revelaram. E aí eu fiquei, caramba, e o que vai rolar da agora pra frente? Eu preciso muito saber. E aí, na hora principal, no grande ato,
me vem aquele bagulho. Aí como é que não me tira a imersão? Entendeu qual é o ponto? Entende qual é o ponto. Foi decepcionante. É um pouquinho de gosto e um pouquinho de opinião própria, assim. Começou bem pra caramba, o desfecho ia ser muito maneiro se não tivesse aquela parte, tá ligado? Saquei. E é isso. Queria chamar a atenção também pro 6º episódio, a primeira história dele, que é a história Mofo. E pra mim, se torna uma das melhores histórias dessa coletânea por ter tentado inovar e ter feito um jiu-jitsu preto e branco, ter feito traços diferenciados pra justamente justificar o preto e branco. O traço é ligeiramente diferente e pra mim é muito bom. Eles cortam um pouquinho do orçamento, evitando uma coloração de palheta complexa, entregando uma imersão maior por ser aquela história que traz um pouquinho do clássico, né? Pô, literalmente uma história de terror em preto e branco, traz uma imersão própria. Essa história em si, ela começa bem demais, só que pra mim, ela perde a imersão a partir do momento que eu já teria pulado daquela casa, no momento que ela já empodreceu geral. Sim. Mas é o que eu tava comentando aqui, o que eu comentei em off também. O cara, ele acaba tendo, a todo momento, é mostrado que ele tem um apego muito, muito grande com a casa dele, por ter sido a primeira casa que ele teve, sabe? Por isso que eu acho que ele não fugiu. Sim, mas aí também, e aí eu chego com a minha crítica matadora. Não necessariamente você precisa parar de gostar porque eu lancei essa crítica. Até porque isso é muito pessoal. Se você curtiu, eu duvido que você vai parar de gostar só porque eu disse alguma coisa. É claro. E é isso mesmo que deve acontecer. Não acabe com as suas esperanças porque eu sou chato. Não é nada. O negócio é levantar a discussão aqui no podcast. Então, levantando a discussão, acrescentando mais uma parada aqui, meu irmão, ele tem um certo prestígio aí pela casa, foi a primeira casa dele, papapá. Só que a trama ele vai viajar e ele queria que alguém cuidasse da casa. E alguém se ofereceu, a questão é uma pessoa que o protagonista não gosta. Então a gente chega nessa situação. Pô, é um cara que eu não gosto, ele vai cuidar do mal da minha casa. E, pô, parece que rola uma transição de tempo que não foi muito bem feita, assim, na minha opinião. Por quê? Porque ele fala que vai viajar. E em nenhum momento a gente vê ele fora da casa. Praticamente ele fica lá o tempo todo. E essa família que era pra ocupar a casa no lugar dele, a gente não vê. A gente só vê eles nos momentos chaves onde se mostra aí o terror dessa bagunça toda que virou a casa dele, que virou um cogumelo gigante. Mas é por isso que eu acho interessante também, porque ele mostra a casa antes e mostra depois, tipo, o que aconteceu quando esse cara tava aí, sabe? Pois é, e como é que a pessoa consegue dormir pensando que ele pode ser imorfado a qualquer momento, tá ligado? Tá ligado. Maluco, um monte de cogumelo crescendo em volta dele, o bagulho nem era mais cogumelo de tão outras criaturas que era aquilo ali, e pô... Quando ele percebeu, já era tarde demais. Isso não é aquela nova série que tá na moda aí também, The Last of Us? Os últimos estadunidenses? É porque ela é desenvolvida a partir de um fungo, o vírus zumbi de The Last of Us. Putz, mas diferente dessa história, não acaba num apocalipse zumbis. Ainda. Agora eles voltaram como zumbis para morfar todas as suas casas. Tal qual diria Cazuza, nós vamos invadir a sua praia. Esse não é o caso. Ué, a música não é dele, não? Não, é o Traje a Rigor. Putz, fracassei. Cazuza diz, o tempo não para. Oxe, nós vamos invadir a sua praia e me confundiu legal. O cara não pode se dizer mais que é alternativo ou que é como é que o Tim Bernardes justifica? Um hip indie brasileiro. Não pode mais se justificar com perder a carteirinha de hip indie brasileiro. Perdi minha carteirinha, cara. Foi mal. MPB, fracassei com você. Mas dando continuidade aqui às nossas histórias macabrosas japônicas, eu gostaria de destacar um episódio que, por si só, eu achei o melhor dessa coletânea, o Beco. O episódio que tem o Beco e tem a outra história, que é a estátua sem cabeça, vale o destaque porque ela simplesmente mostra... O Beco é um drama com esse lance da paranoia, o paranormal, que desenvolveu de uma forma muito interessante e acabou de uma forma imprescindível. Teve a parte catártica que me deixou pulando assim quando terminou. Eu falei, yes!
toma nessa sua cara, sua maluca, tá ligado? Fiquei comemorando à toa. Essa é a hora que eu volto aqui pra te devolver. Quando eu comentei do episódio mofo, você disse que era uma cópia do episódio Da gordura, o engordurado. O episódio do beco é o mesmo episódio da janela da vizinha, só que diferente. Não, não. O janela da vizinha tinha uma noia por si só e o desenvolvimento dela foi fraco. Aqui teve a problemática foi resolvida, teve uma reviravolta que eu não esperava e acabou de uma forma que eu falei, yes! Eu fiquei até arrepiado aqui lembrando. Por quê? Porque a menina, ela matou 2 amiguinhos a troco de nada, parece que matou o próprio pai e enterrou todo mundo num beco. Aí o pai, antes de morrer, levantou um muro para proteger o beco. E durante a noite, dava para ouvir as crianças gargalhando e brincando com uma bola no beco durante a noite. E então, um dia acontece que essa menina fazia as pessoas alugarem o seu quarto porque ela era meio que um Airbnb, vamos dizer assim. Aí, pô, qual é o lance? O lance é que um cara que começou a morar lá, ele é visitado por um outro cara que já morou lá e fala assim, existe uma maldição, um negócio por lá. Aí o cara, para de alucinar, meu irmão. Aí ele, procure pela janela, a janela que leva pra aquele lugar. Aí ele acha a janela, vai lá. Aí, pô, é aí que o episódio brilha, né, meu irmão? A mulher corta a corda que o cara usou pra descer no beco, que foi a ideia mais idiota de todos os tempos. E, pô, nesse momento, ela começa a fazer o discurso maligno. Aí ela percebe que o cara desmaiou durante toda a explicação dela. E então, o que ela resolve fazer? Desceu a pau e Ela resolve descer também. Oxi! E esse foi o momento que eu levantei da cadeira, gritei um yes tão alto que acho que até o vizinho ficou doido. até o vizinho ficou maluco. Porque, meu irmão, ela caiu exatamente no momento em que o céu escurece e as sombras se manifestam, meu querido. Foi um momento tão catártico nessa sequência de episódios que nem foi tão legal. E chega nesse momento eu falo, cara, esse é o episódio. Começa a fazer sentido novamente. Pois é, porque tava difícil, meu irmão. Eu acho que fizeram essa série pra ver chapado. E eu não uso drogas, tá ligado? A gente pode comentar também sobre o segundo episódio, que é o Estátua Sem Cabeça, que é a segunda parte. Exatamente. E pra mim é sensacional também, é um dos melhores episódios. Todo o gore, a sujeira que a mensagem acaba transmitindo, que as imagens acabam transmitindo, pra mim isso é supimpa. É uma história assim, eu não digo que ela tem muitas camadas ou uma crítica maneira, mas pô, ela é muito, eu vou dizer, excêntrica, e foi isso que ganhou o episódio pra mim e imagino que pra você também, porque é um artista que faz estatuetas de corpo realista, mas sem cabeça, tá ligado? Por quê? Então, mas ela tem um tom sujo por si só desde o início, sabe? Talvez umas cores um pouco mais saturadas do que nas outras histórias, eu não sei, que eu vejo muita sombra laranja e vermelha nessa história, sabe? Sim. E até o preto não é simplesmente preto, é azulado. E pra mim isso traz esse tom mais diferenciado pra essa história também, que acaba sendo muito bom. Pois é, aí pô, o que acontece é o inevitável. Aquelas esculturas perfeitas, para quem olha de fora, estranha a falta da cabeça. O incrível é que até a estátua sente falta de algo que ela nunca teve. Então é nesse momento que elas vão atrás das suas próprias cabeças. E esse é o momento que o episódio brilha mais uma vez. Esse é o melhor episódio da temporada por ter 2 episódios bons na sequência, na minha opinião. Concordo. A gente citou as camadas de terror aqui? Não. Então vamos citar também esse aqui, que eu sei que você gostou mais do que eu, mas eu concordo que é um episódio maneirão. Cara, eu adorei esse episódio, até porque é outro episódio que dá pra trazer outros assuntos a serem abordados, de realmente pais abusivos. Até algo muito mais longe, como camadas sociais que você tem que vestir. Às vezes até literalmente, como foi o caso dessa história. Sim. Bom, basicamente, existe uma família e o pai delas era um arqueólogo, digamos assim. E ele acaba achando uma formação rochosa que seria como um ser humano em várias camadas. O tempo passa, notícia voa,
E nós chegamos ao momento atual, que o pai não se sabe o que aconteceu, morreu, e as duas filhas vivem com a mãe. A filha mais nova acaba sendo mostrado como ela tem... Como eu posso explicar? Ela é a queridinha. Ela é mimada. Sim, ela é mimada. E até a própria filha que é mimada, que geralmente não aceitaria, acaba vendo que a mãe tá sendo muito errada nas situações que ela tá fazendo. Simplesmente valorizando ela muito mais do que a irmã mais velha, que nesse momento rola a parte didática, que ela é uma DR que rola dentro do carro, onde a mais velha fica reclamando que tem os dentes tortos e até a filha mais nova teve que fazer tratamento, porque além dela ter ficado muito famosa, muito nova, colocaram aparelho nela, fizeram um tratamento especial. Mas enfim, com o desenvolver, descobre que as duas filhas estão em camadas de pads também. Uma camada para cada ano de vida que elas acabaram tendo, sabe? Sim. E, ao ver isso, a mãe, sendo gananciosa, tenta voltar a sua filha, que foi investida quando era jovem, voltar há muito tempo atrás, suas camadas de pad, retirando as camadas, fazendo ela ficar nova. Só que o que acontece? Não dá certo. A pior situação de todas. Ela queria que a filha voltasse àquele estado de bebê que fala mamãe e pede colo, porque é o momento que ela sente saudade de sua vida de mãe. Acontece que não tem como voltar a essa estaca, literalmente revertendo a pele da filha, o que é uma situação muito grotesca por si só, onde ela arranca todas as idades dela até a penúltima camada. Pô, ela volta literalmente com uma cabeça de bebê, mas em um corpo crescido. Mas como ela já arrancou todas as peles, pô... Um corpo totalmente disfórmico, porque o corpo está em proporções diferentes, porém sua pele é de criança. E ao que tudo indica, o corpo mantém aquelas memórias. E não importa se é um bebê de 2 anos ou um adolescente de 16, como era o caso dela. Exato. Na verdade, eu acho que ela tinha 22 anos, não? Enfim, no que nós chegamos, que como as duas filhas têm essa maldição, que é descoberta posteriormente, a mãe acredita que também tem ela. E o que você faz quando você acredita que você tem uma maldição que faz você ficar jovem? Arranca a sua própria pele. Rapaz, foi um momento que eu soltei um gargalhão na presença de minha mãe, porque esse foi o desfecho mais desgraçado de todos, e foi justamente pela ironia da coisa que eu falei assim, caraca, não é possível, não é possível, e quando não acontece eu falei, gargalhei demais, e a minha mãe, caraca, tá doente? Quando você me contou, eu pensei, cara, tu é doente, tu riu disso? Foi um desfecho mais maldito de todos os tempos. É que eu também vejo a pessoa assim, de forma muito rasa, sei lá, tipo, claramente a mãe tava fazendo aí o papel abusivo, de vilã, sei lá o quê, e as filhas jogam isso na cara dela. Já é um momento que você fala, isso, o jogo virou, mamãe, sei lá o quê. Aí depois que ela se entrega à loucura e tenta distorcer a própria filha, e ela pensa, eu posso ser distorcida também, agora que minha filha voltou a ter 2 anos, eu vou voltar a ter 32. Aí quando ela tenta arrancar o próprio rosto, eu falei, yes! Se lascou legal. Então, essa sua... Eu vou citar assim mesmo, não sendo essa sua falta de empatia com essa personagem, traz até mesmo uma questão que as pessoas criticam na obra do Junji Ito, que é como os personagens deles são muito descartáveis, digamos assim, meio que você não se apega a nenhum deles, sabe? Assim, dá pra se apegar. A questão é que quando o vilão faz um monte de abobrinha e você só quer que ele se lasque, como foi o meu caso, pra mim é bom demais. Por isso que eu gostei muito do Beco e é por isso que eu gosto também desse episódio. Claro, claro. Mas eu só queria trazer aqui pro podcast que realmente essa é uma das coisas que as pessoas acabam reclamando do Jito, que é difícil se apegar aos personagens dele, porque você sabe que eles são descartáveis. E eles são, na maioria, rasos. Mas também é porque em conto não tem como você investir muito naqueles personagens. Exato. Mas você compra a motivação deles. É por isso que eu fico feliz vendo o vilão se lascando. E você tá certo. Graças a Deus, senão só seria mais um maluco. Enfim, o que nós vamos comentar agora? Ah, sim.
Eu gostei também do episódio final, tendo ele uma história do Soichi e a mulher que sussurra, sendo um conto que eu já Que é tenho. uma das melhores adaptações, mas é uma das melhores histórias que estão presentes nessa animação, né? Não só por isso, como eu também já tenho uma certa familiaridade com a mulher que sussurra, porque eu li o Fragmentos do Horror, o único mangá que eu tenho do Junji Ito. Não só lá dentro como aqui, já se destaca como uma das melhores histórias, mostrando também que, como eu não li todas as histórias desde o mangá, aqui nessa coletânea, percebo que se mostrou bem fiel desde o início. Então, não só essa história, como eu imagino que as outras também sejam. Então, assim, para tudo por um instante aí, beleza? Pois estou precisando me autocorrigir a mim mesmo mais uma vez. Se você assistiu o anime assim como eu, deve ter sentido que estava faltando alguma coisa. Então descobri através de especialistas que a maioria das histórias receberam cortes. E é por isso que, apesar de bem adaptados, estão faltando pontos cruciais da trama. A minha teoria sobre isso é que decidiram fazer com que coubessem 2 contos em um episódio só. Por mais que seja mais uma oportunidade para se conhecer os meninos Junji Ito, talvez essa não seja a versão mais fiel ao material de origem. E é isso, cara. Acho que nós falamos dos melhores episódios, né? É isso daí. De todos que a gente queria trazer. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Me diga. Se você pudesse escolher 3 contos que foram os piores, na sua opinião, quais você esconderia? Esconderia. Esconderia não, escolheria. Mas pode esconder também, porque se são ruins, ninguém tem que ver. Eu vou esconder aqui Os Estranhos Irmãos Ikizuri, o primeiro episódio. Eu concordo plenamente. Eu vou esconder A Visão na Biblioteca. É um dos piores episódios. E eu também vou esconder o que o Mar trouxe, que é o pior dos piores mesmo. Esse aí não tem nem salvação. Eu concordo exatamente. Eu só mudaria o ranking de. Eu acho que o que o Mar trouxe consegue ser pior do que o da biblioteca. Eu colocaria a da biblioteca como o terceiro menos pior e a do o que o Mar trouxe como a segunda pior. A primeira ainda continua sendo o primeiro episódio. Claro que sim. Por um momento eu pensei, cara, eu não vou assistir isso por causa desse primeiro episódio. Pois é, ela começa muito mal porque essa história não apresenta quase nada e o evento sobrenatural entra quase de supetão como uma reviravolta cômica. E nem chega a ser tão cômico assim. Esse é o ponto. Ele é notável que é desenvolvido pra ser algo cômico, mas isso é chato. Pois é. A gente já passou por Wandinha, a gente tá meio que familiarizado novamente aí com Família Addams, esse conceito de família esquisita. Aí, pô, o Junji Ito apresenta a gente uma família esquisita lá, os Addams, e conseguiu ser ruim? Caraca, Junji Ito. Aí não, hein, velho. Aí não, hein? Mas assim, agora que já elegemos os melhores e os piores, você acha que vale a pena assistir? Considerando a obra como um todo, eu diria que vale pelo fator novidade. Tem muita gente que não consome anime de terror. Não é todo anime de terror que sai do comum, além de assassinos seriais e tal. E aqui temos coisas diferentes, assombrações que são conceitos semelhantes, muita gente já viu, mas que ainda traz alguma coisa. E para quem tá órfão de Jiu-Jitsu Collection, aqui também tem o fator novidade, principalmente para quem gosta de dublagem, como a gente já destacou aqui, algumas vozes muito maravilhosas que deram o ar da graça de comparecer a essa obra. Claro. E isso valeu muito mais a pena para mim, que eu adoro dublagem e tô aprendendo a gostar de Jiu-Jitsu, mas pô, vale a pena. Bom, eu concordo praticamente totalmente com a sua opinião. Vale a pena assistir. Talvez no momento que você não tenha nada melhor pra ver, porque não é algo que vai mudar a sua vida. Não que toda obra tenha que mudar a sua vida. Mas não é nem algo muito bom pra passar o tempo, pra falar a real. Se você procura algo que realmente vale o seu tempo, uma parada inacreditável, realmente essa aqui não é uma das melhores opções. Mas se você não tiver muito afim, não quer escolher muito, e tu curte anime, curte terror, vale a pena, mas talvez até seja melhor tu pular o primeiro episódio, que é a pior primeira impressão de todos os tempos, realmente. Exato. Bom, no mais, no menos, eu te faço aquela pergunta. A maravilhosa.
Temos um episódio de número 11. 11. E aí, meu? Temos um episódio tenebroso de número 11 e, mais uma vez aí, revisando, é um cara que a gente já trouxe aqui, talvez a gente tenha falado até demais dele, mas escute nossos programas, esse aqui é um mais curtinho para abordar mais uma coisa que foi traga aí para nós do audiovisual sobre Jiu-Jitsu. Se você curtiu, veja o episódio anterior e é nóis, galera. Ó, deixando bem claro que a gente ainda vai ter pelo menos mais um episódio de Jiu-Jitsu aqui nesse programa. Oxe, quando... Que vai ser quando lançar o anime de Uzumaki. Ah, isso aí tem que ver quando é que sai. Tá prometido há um tempo já. O dia que sair, a gente vai assistir e depois de um tempo sai o episódio. Tá prometido. Faz aí o like, compartilha. Então, esse é o que eu ia falar agora. Se você tá no YouTube, você se inscreve no nosso canal, deixa um comentário bacana. E se quiser deixar um like também, vai ser legal pra caramba. Se você tiver no Spotify, você dá aquelas 5 estrelas pra nós. E aqui no meu ponto eletrônico eu fui informado que talvez exista algum tipo de comentário no Spotify. É isso mesmo? É isso mesmo, galera. Então, deixa esse comentário aí pra nós. Vamos ver o que tu tem pra falar, o que tu tem pra acrescentar. Faz o teu ranking dos piores e dos melhores episódios pra nós, pra gente ter essa discussão gostosa. No mais, é isso. Te passa a bola, meu querido amigo bicho cabeludo. Falou. O cara quase me passou outras coisas aí, galera. Foi mal. Mas beleza. É isso. Não, mas assim, é que o Spotify ele colocou essa coisa aí nova pra quem divulga ele lá e é uma caixinha de perguntas, mas dá pra comentar qualquer coisa fora a pergunta. A única parte ruim é que ele é que nem o Twitter antigamente. Ele tem contagem de letra. Contagem de caracteres. Isso daí, meu filho. Apesar de ser limitante em relação ao YouTube, que dá pra comentar quase um textão, tá valendo aí a pena. Faça essa interação aí com nós, que nós pode correr o risco de responder você. E a gente te vê na próxima e um beijo no seu peito. Falou. Falou.